Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone com um reviewzinho rápido pra vocês, dessa vez do in-ear de entrada da KBear, o KS1. KBear é uma marca já famosa aqui no canal, eu já falei de vários modelos deles, desde o Stellar, né, que é aquele earbud milagroso de $3, até o Tree Starcy, né, que é da marca de luxo deles, então é uma marca que já é conhecida aqui. O KS1 é o modelo, é o in-ear de entrada deles, então ele fica logo acima do KBear Stellar e logo abaixo do KS2, que eu também já testei aqui. Mas algumas observações. Primeiro, esse fone foi enviado pela Keep Hi-Fi, que é a loja que sempre me enviou esses fones da KBear. Eu acho até que eles têm alguma coisa realmente oficialmente com a marca KBear. E agora, além da loja do AliExpress, eles também estão com uma loja própria. E nessa loja, eles forneceram um cupom de desconto que vale até o dia 22 desse mês, se não me engano, e dá 15% de desconto em cima de qualquer compra lá. Então eu vou deixar os detalhes aqui na descrição caso você se interesse. E não só isso, eles também mandaram esse fone para mim com o objetivo também de fazer um giveaway de 10 unidades dele. Eles vão dar 10 unidades para inscritos aqui no canal. Então eu vou deixar também aqui na descrição um link para um Google Forms para você se candidatar e ter a chance de ganhar, né, um fone. Eu vou anunciar os 10 vencedores daqui a 2 semanas, no dia 28, se eu não me engano, tá? Na aba comunidade aqui do canal, né? Vai ser um post. Então, caso você se interesse, olha lá embaixo, se cadastra e aí você vai concorrer a um desses aqui. Mas vamos lá. Ele é um in-ear de $20, mais ou menos, tá? Que tem um único falante dinâmico por lado. Então, em termos de configurações, pelo menos, né, e fisicamente, ele parece ser um concorrente direto do KZ EDX que eu já avaliei aqui no canal. E quando a gente pega o fone, de fato, ele parece demais com o EDX, né? Parece até que, cara, é praticamente o mesmo fone. Quer ver? Eu tô com o meu EDX aqui para poder mostrar para vocês o quanto eles realmente são, cara, o corpo deles é basicamente o mesmo, olha só. O mesmo formato, assim, os mesmos materiais. As únicas diferenças são o cabo do KBear é um pouquinho diferente, é esse cabo preto com um conector que é revestido de metal, e o cabo do EDX é aquele cabo mais simples, tradicional da KZ. Mas eu acho que são cabos muito parecidos, não tem nenhuma diferença significativa de qualidade. E uma outra diferença é que as ponteiras são um pouco diferentes, e também o bocal de saída do EDX é de plástico e do KS1 é de metal. Mas essa é a construção, assim, é realmente, cara, basicamente a mesma coisa. Em termos de conforto, consequentemente, né? E encaixe, ele é muito bom, isso é uma coisa que eu costumo elogiar nos fones da KZ. É um fone que você coloca e, cara, definitivamente não traz nenhum tipo de incômodo nem nada, assim, isola bem. Então, eu gosto dele em alguns aspectos fisicamente. O problema pra mim é o seguinte: cara, o EDX ele custa menos de $7, né? O KS2 ele custa 20. Então, assim, é uma diferença de preço muito grande para uma construção que é basicamente igual, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje em dia você ainda consegue um KZ ZSN original por menos do que o que o KS2 custa e, cara, é uma diferença de construção bem significativa, sabe? No ZSN você tem uma faceplate de metal, o corpo é de um acrílico mais sólido, sabe? É um fone realmente, assim, bem mais construído. Se você colocar só um pouquinho mais, né, ao invés de $20, botar 30, cara, aí você já consegue um KZ ZS10, você consegue um Blon BL Mini que eu fiz um unboxing ontem, você consegue um Blon BL3, né, que são fones que tem, cara, um nível de construção muito mais alto. Então, assim, eu acho que a construção do KS2 é ok, né, ela não tem nenhuma falha significativa, é um fone que eu olho e falo, ok, $20 tá valendo, só que quando eu olho pra concorrência, eu acho que a construção dele é simples pelo que ele custa, tá? Assim, ok, sabe, tem um botão no cabo com controle remoto, mas, pô, $20 com a construção efetivamente da de um fone de 6, tá? Agora, em termos de som, ele traz uma tonalidade interessante e diferente, um pouco diferente daquela que a gente vê nos fones da KZ. E é uma tonalidade que eu acho que para várias pessoas pode ser mais interessante. Por quê? Ele ainda é um fone mais em V, ou seja, ele tem graves e agudos mais levantados e médios mais recuados. Só que isso é feito de uma forma menos intensa do que o que eu costumo encontrar nos fones da KZ. Então, quando eu comparo, por exemplo, né, tanto com o ZSN quanto com o EDX, eu vejo que, assim,
Os graves aqui são mais fortes no KS2, mas os agudos são um pouco mais suaves. Vamos começar falando dos graves. Eles são graves bem fortes, tá? São graves que vão além dos outros dois da KZ, que são fones que já têm graves mais fortes. É um grave mais focado nos médio graves, que tem muito impacto, muita força. Mas eu acho que isso acaba sendo feito, tipo, é como se o foco desse incremento fosse numa região meio específica. E isso eu não sinto que isso costuma acontecer tanto, assim, pelo menos não a ponto de eu notar e falar, pô, cara, eu considero isso um defeito, mas aqui sim. Eu acho que falta definição nos graves. Eles acabam sendo meio que aqueles graves de uma nota só, sabe? Porque eles estão muito focados ali naquela região que é mais, tipo, redonda, né? Tem mais força, tem mais preenchimento, mas isso prejudica um pouco a textura. Quando eu comparo tanto com o EDX quanto com os SN, eu reparo que neles os graves são mais secos e menos presentes, né? O que para algumas pessoas pode ser negativo, mas ao mesmo tempo eles são mais definidos, entendeu? E ainda são fones com graves relativamente fortes. Então, não é que os graves do KS2 sejam ruins, mas ao mesmo tempo eu acho que, pelo menos assim, você meio que paga um preço, né, para você ter graves mais fortes. E os graves mais fortes nem são uma coisa que que para mim é positivo, né, porque, de novo, tanto com o EDX quanto com os SN, eu acho que você já tem um desempenho nos graves interessante em termos de quantidade. Então aqui você tem mais quantidade e você perde textura e detalhamento nessa região. Já os médios são bons, cara. Eu acho que são médios que eu considero bem executados. Eles têm uma pegada mais KZ, né, que é aqueles médios mais abertos, mais energéticos, mais abrochados, mas sem nenhum tipo de artificialidade significativa. Eu acho que são médios com uma presença boa, com um timbre legal. Não sinto nenhum tipo de artificialidade significativa nessa região. São médios que eu acho que são bons para um fone desse tipo de preço. Nos agudos é que eu acho que, mais uma vez, a gente tem uma diferença que pode pender para um lado ou para o outro. Quer dizer, eu acho que os agudos são melhores do que os graves nesse sentido. Por quê? Esse ainda é um fone meio que mais brilhante. Ele tem médio agudos e agudos mais proeminentes do que o que eu consideraria neutro, né, e natural. E, de novo, eles têm essa pegada um pouco mais agressiva, né? O problema é que, assim... Aliás, não é um problema, na verdade, né? A diferença é que esses agudos eles são menos proeminentes do que nos fones da KZ em geral. Então, por um lado, você acaba perdendo um pouco de detalhamento e resolução. Então, tanto o EDX quanto os SN, principalmente, né, os SN muito mais, óbvio, trazem um incremento significativo em termos de resolução, né, de transparência nos agudos. Né, os agudos eles são mais presentes, então meio que você enxerga um pouco mais do que está acontecendo, são agudos mais definidos. Só que para muita gente eu acho que isso pode ser demais, né? Assim, eu já falei isso algumas vezes, né? Já fiz vários reviews de fones da KZ, e ao passo em que muita gente nos comentários, né, diz que, pô, tem e adora, né? Ou comprou e adora, tem gente que compra e fala assim, pô, achei agudo demais, achei muito, muito presente nessa região, me incomoda. Para essas pessoas, eu acho que o KS2 ele acaba sendo uma pegada em V mais bem executada, né? Porque ela tem essa proeminência nos agudos, mas de uma forma menos agressiva do que nos fones da KZ. Para mim, acaba sendo uma questão de momento, sabe? Tem situações em que eu acho que o brilho a mais, né, dos fones da KZ é interessante, né? Porque traz, de novo, né, mais detalhamento e resolução, né? A extensão aqui também não é das melhores. Mas, por outro lado, aqui você acaba tendo uma sonoridade que ainda é viva e energética, mas é um pouco mais musical, entendeu? Então é um fone que eu acho que tem menos chances de incomodar. Ele meio que acaba não impressionando muito, mas ele, ao mesmo tempo, ele corre menos riscos de ofender, entendeu? Concluindo, eu achei o KS1 um fone legal, tá? Eu acho que para várias pessoas ele representa justamente uma alternativa, né? Uma tonalidade um pouco diferente daquela que a gente encontra em boa parte dos fones da KZ, né? Como eu disse, tem gente que se incomoda com essa pegada mais brilhante, e aqui o que você tem é justamente isso, né? É um em V ainda, só que mais calmo, de certa forma. Só que eu achei ele caro, sabia? Quando eu comparo com o EDX, principalmente, assim, pra mim eles são fones que estão no mesmo nível, né? Tem uma tonalidade um pouco diferente, mas estão no mesmo nível. De novo, acho que vai ter gente que vai preferir o EDX, vai ter gente que vai preferir o KS2. Só que, pô, o KS2 custa mais do que o dobro do EDX, né? O EDX é um fonezinho dinâmico aí que você compra por, cara, menos de $7, né? Esse aqui custa 20. E quando você compara com os SN, por exemplo... Os SN é um fone que nem tá mais em linha na KZ, ela substitui pelos SN Pro, que eu já testei, só que os SN Pro eu não gostei muito não, achei ele muito exagerado nos agudos. Só que se você garimpar, você ainda consegue encontrar uns SN original, né? Eu olhei no AliExpress e ainda tinha lá. E cara, ele custa $15, né? Então assim, tem uma construção muito melhor. E assim,
diferença de tonalidade à parte, né? Porque assim, você ainda pode preferir a pegada um pouco mais musical do KS2. Para mim, tecnicamente, o ZSN é um fone superior, consideravelmente, né? Você tem uma pegada que é mais refinada, mais detalhada, você tem mais extensão nos agudos. É um fone que tecnicamente é claramente superior. Perdão. E quando você investe, cara, um pouquinho mais, mais $10, né? Mais 50, 55 reais. Pô, cara, aí você já consegue um ZS10 Pro, você já consegue, um Blon BL03, você já consegue um Blon BL Mini, né? Que são fones, assim, que, tanto em termos de som quanto em termos de construção, estão um degrau muito significativo, né? Acima do KS2. Que, de novo, pra mim, tá no nível do EDX, né? Que custa menos da metade. Então, é isso. Fone legal, não me entendam mal, não é um fone ruim. Mas, apesar dele ser um fone muito barato, eu achei que quando você olha pra concorrência, ele é um pouquinho caro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.